Olá, pessoal! Estamos aqui hoje, mais uma live, mais aqui um bate-papo, né, entre psicólogos. E estou aqui pelo YouTube e estou aqui pelo Facebook. Bom, o assunto de hoje, né, o tema da nossa live de hoje será sobre alienação parental com a criança, adolescente e também com o idoso, né? E por que eu resolvi falar, né, desse tema hoje? Na verdade, eu recebi aí uma cartilha, né, de alienação parental que foi realizada pelo Tribunal de Justiça lá do estado de Mato Grosso. Eu achei bacana essa cartilha. Então, eu quero estar compartilhando com você, né, essa cartilha, e a gente vai estar falando sobre esse assunto hoje, né, porque eu achei interessante, né, a questão da alienação com relação ao idoso. Muitas das vezes a gente acha que essa alienação, ela só acontece com a criança, né, e às vezes acontece com o idoso também, né, muitas vezes, gente, acontece com o idoso. Quando que, por exemplo, um idoso, um pai, uma mãe, né, que mora e reside com um dos filhos, e que às vezes o filho impede que os netos venham ver esse avô, que esse filho às vezes até impede que os outros filhos, né, venham ver, principalmente quando esse idoso ele tem aí, às vezes, né, alguns filhos de um casamento, ele tem, às vezes, outros filhos, né, de outro casamento, enfim. E aí, às vezes, a filha que ele vai ficar já não aceita aqueles outros irmãos, porque é de outro casamento. Então, isso é a alienação parental com o idoso. Gente, isso acontece muito, né? Inclusive, nessa cartilha até, né, tem lá esse comentário que fala sobre isso, né, que foi feito esse trabalho, que não imaginava que existisse tanto quanto, né, assim, nas pesquisas, né, a questão dessa alienação parental com o idoso, né. Bom, gente, olha, quem for chegando, vai me dando aqui um oizinho, tá? Vai me dizendo aqui, boa tarde, Amélia, para eu saber que você está aqui, tá? Tô vendo aqui o pessoal chegando, aqui pelo Facebook. Opa, a Silvana tá aqui. Isso, Silvana, manda um coraçãozinho aí. Live, eu quero coraçãozinho, tá? Legal, gente. Então, vamos lá. Vamos falar mais um pouco do que é essa síndrome, né? Alienação parental. Silvana, oi, é isso. A alienação parental, gente, ela é uma síndrome, né? É uma síndrome. De certa forma, a alienação parental, ela é vista como um abuso emocional, né? Esse abuso emocional, às vezes, não é só os pais, ou o pai, ou a mãe. Esse abuso emocional pode ser aí essa alienação parental, né? Pelos avós, pode ser até, quem sabe, pelos tios, pelas tias, né? Um tipo de abuso emocional, né? Porque a gente já sabe que alienação parental quer dizer você evita o relacionamento daquela criança ou adolescente com a outra parte, né? Ou seja, ou com o pai, ou com a mãe, ou, né, evita, às vezes, não deixa a criança ver até os avós, enfim, né? Existe aí a questão que a gente fala, né? Do alienador e do alienado, né? Então, o alienador, ele sufoca, né? Ele sufoca ali a criança, o adolescente, ou até o idoso. Gente, é sério isso, sabe? E não deixa que o alienando perceba, né? Que sinta e julgue livremente. Então, o alienador está sempre ali, ó, né? Como diz, denegrindo a imagem, né, do outro. E a gente vê, por exemplo, a fragilidade de uma criança, né, a fragilidade de um idoso diante disso, né?
Não digo tanto do adolescente, né? O adolescente já é um pouco mais ativo, já percebe as coisas, mas a criança e o idoso, né? É séria essa questão. Então, porque, olha, né, a gente tem aí nas nossas leis que diz o seguinte, que toda criança e todo adolescente ele tem o direito de uma convivência familiar saudável. Isso é lei. E no Estatuto do Idoso também tem as leis do idoso, né? Dessa convivência familiar saudável. E vem justamente esse tipo de alienação, seria assim, uma forma que vai impedir, né? Então, por isso que a gente diz que é um abuso emocional. Impede que essa criança, que esse adolescente, que esse idoso tenha essa convivência familiar saudável. Porque se ele está sendo impedido de ver alguém, se ele está sendo aí, a imagem, né, do outro está sendo denegrida, enfim, né, é um tipo de alienação parental. Mas a gente percebe isso muito, gente, com relação, por exemplo, às crianças, né? Porque o que acontece? Né? O casal se casa, tudo bem, e de repente uma questão mal resolvida, tem uma separação e fica uma situação mal resolvida, né? Essa questão, e aí vem a questão dos filhos, né? Vem dos filhos. Eu estou falando de um, às vezes não é só um. Às vezes pode ser 2, 3 e às vezes até 4 filhos, ou mais, né? Enfim. Então, o que acontece? Essa mágoa, esse ressentimento, né? Que um fica contra o outro aí, né? Desses cônjuges. E essa mágoa, esse ressentimento vai recair sobre os filhos, né? Apesar, gente, olha, essa questão, né? De usar a criança ou o adolescente como objeto de barganha, isso já é muito antigo, né? As pessoas fazem isso sem perceber, né? E assim, então hoje a gente tem aí, né, muitos processos no judiciário de alienação parental. Porque se você percebe ou se você está sendo vítima de uma alienação parental, você pode entrar judicialmente, né? E aí o juiz ele vai fazer um estudo, né, psicossocial, em cima de toda a situação, e aí vai, como diz, se realmente for confirmado, né, enfim, vai estabelecer as regras de convivência, vai estabelecer aí os horários, né, de visita, enfim. Porque às vezes o pai, ele se sente tão prejudicado, vamos falar pai, mas a mãe às vezes, gente, eu falo mais do pai, mas às vezes pode acontecer com a mãe também. Quantos pais que ficam com os filhos e falam mal da mãe e vice-versa, né? Então, é essa questão aí que vai, digamos assim, desrespeitar essa criança. É a falta de respeito pela criança, falta de respeito pelo amor que ela sente pelo pai ou pela mãe, né? Pela figura parental da mãe ou do pai, né? E então a criança ela é afastada, né? De um dos genitores por manipulação do outro. E tem criança que fica tão alienada, que ela se torna aí uma extensão do alienador, né? Ela se torna essa extensão. E realmente ela não pensa, né? Ela é impedida de pensar, de discriminar e de escolher por si mesma o que ela quer para ela, né? Se ela quer ver. E assim, ó, até interessante, eu falei aqui no início da live, né, gente, que eu vou estar compartilhando com vocês uma cartilha, né, que eu recebi, porque agora, dia 25 de abril, né, dia 25 de abril, que é o dia, né, da alienação parental, e então, oi, Mônica, tudo bem? Então, eu recebi essa cartilha, né? Hoje é dia 26 de maio, enfim, né? 30 dias atrás. E eu quero estar compartilhando. Eu vou deixar um link, tá? Aqui abaixo, tanto aqui na live como aqui no YouTube, mas eu vou deixar um link lá no meu canal do Telegram, tá?
eu vou colocar esse PDF lá, dessa cartilha, tá bom? E assim, né, gente, é uma forma de eu estar convidando vocês para participar do meu canal do Telegram. Porque lá eu passo dicas pequenininhas, as dicas que eu passo lá no meu canal no Telegram, não é a mesma coisa que eu falo aqui com vocês em live, né? Enfim, né? Então, se você quer receber mais aí com dicas minhas, entender, vamos falar mais um pouquinho de psicologia, de avaliação psicológica, então vamos lá para o meu canal de Telegram, né? O canal do Telegram, gente, ele é até melhor do que o WhatsApp. A questão é que hoje as pessoas conhecem mais o WhatsApp, né? E eu tô falando isso porque muitas pessoas perguntam, mas por quê? Olha, primeiro que o WhatsApp tem um limite, né? Que é até 256 pessoas. E já o Telegram, não. Você tem lá um canal, você pode colocar até 50 mil pessoas ou mais, sabe? Não existe um limite, né? Bom, mas voltando aqui ao assunto, né? Deixa eu ver se eu acho aqui essa cartilha. Ixi, não sei se eu fechei aqui. Essa cartilha aqui, gente. Ah, tá aqui. Bom, então essa cartilha, ela é assim, bem bonitinha, tá? E ela fala aqui umas coisas interessantes que eu vou estar compartilhando com vocês, né? Então ela tem o que é alienação parental, aí fala sobre o alienador e o alienado, né? E aí depois tem as formas de alienação. É interessante isso, né? Por exemplo, aqui fala assim, em campanhas de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Então, é isso, né? Às vezes é aquela mãe que diz para o filho assim, ó, seu pai não se interessa por você, agora ele tem outra família. Seu avô tem dinheiro e não ajuda nas despesas, então você não deveria mais visitá-lo. Então, percebe? Que isso, assim, o alienador, ele vai implantando na cabeça dessa criança ideias de abandono, de desamor, né? E atribuídas a outro genitor. E aí, esse alienador, ele faz a criança acreditar que o alienado não é uma boa pessoa. E não possui valores à altura para ser um bom pai, ou para ser uma boa mãe, ou para ser um bom avô, né? Então, essa seria uma das formas de alienação. Eu acho que até a mais comum, que é a desqualificação, né, da conduta do outro genitor, do genitor que ficou afastado, aquele que está longe, né? Uma outra forma de alienação, gente, é de dificultar o exercício dessa autoridade parental, né? Por exemplo, a guarda do filho ficou com a mãe. A mãe vai dificultar que essa criança veja o pai, né? Ou, se for o contrário, a guarda dessa criança ficou com o pai pode dificultar, né, que essa criança veja a mãe, não é mesmo? Então, isso acontece bastante, né? E assim, gente, o que diz a lei? A lei diz, né, que mesmo que a guarda fique com o pai ou com a mãe, entendeu? O outro, né, a outra figura parental, né, ela permanece com o mesmo direito de responsabilidade de educar, de cuidar, né, de amar, entendeu? Então, ele tem os mesmos direitos sobre a criança. E não é o alienador que vai desautorizar isso. Porque acontece, às vezes, gente, essa questão, por exemplo, da desqualificação, né? Desqualificação de conduta do alienado. Às vezes, a criança, ela chega num ponto que ela fica tão, como diz assim, vivendo aí essa causa do alienador, né, que ela até evita, ela não quer ver o pai ou ela não quer ver a mãe, né? Então, né, essa dificuldade do exercício, quer dizer, vamos supor, a guarda ficou com a mãe,
o pai, ele tem o direito de exercer essa paternidade, só que a mãe não permite. Isso aí é uma alienação parental, né? Agora, uma outra forma, né, de alienação é quando, né, essa que eu falei para vocês agora, dificulta, fica colocando dificuldade, entendeu? Por exemplo, se o pai liga, quer ver a criança, não, a criança não fez a tarefa ainda. Ah, o pai liga, quer ver a criança, não, ela tem dentista hoje, ó, hoje ela não está muito bem, ela está com um pouco de febre, né? Então, e assim vai dificultando, né? Ah, então, não dormiu bem à noite, está dormindo agora, depois do almoço, enfim, né? E também não é só isso. Se a criança, por exemplo, às vezes quer ligar para o pai ou quer ligar, né, para um dos genitores, o outro impede, né? Enfim, se quer ligar, se quer até mandar mensagem pelo WhatsApp, então a mãe fica ali naquela vigilância constante. Eu falo mãe, né, gente? Mas é mãe e pai, tá? Não tem, como diz assim, não estou dizendo aqui que a mãe é melhor ou que o pai é melhor. Os dois são essenciais na vida de uma criança. E eu falo isso para vocês, né, por causa própria, gente, porque, olha, eu fui criada pela minha mãe, eu perdi meu pai, eu tinha 1 ano e meio, assim, e hoje, eu sei hoje, sabe, o que é ser criada sem um pai, entendeu? Então, eu já vivi isso na minha vida. Então, eu acho que hoje toda criança ela tem direito de ter o pai e tem direito de ter a mãe. Isso é um direito da criança. E não é um que vai impedir o outro de exercer aí essa paternidade, né? E de ficar impedindo esse contato, esse relacionamento, mesmo que seja por telefone, mesmo que seja por WhatsApp, não é verdade? Isso daí, gente, é alienação parental, né? Outra forma de alienação parental, mesmo quando o casal separa e o juiz determina, né? Vamos supor, geralmente, eu falo esses conflitos, quando esses casamentos, esses divórcios são assim, acontecem assim com muita mágoa, com muito ressentimento, geralmente vai parar, né, na justiça, né? É claro que tem muitas separações que são feitas de maneira amigável, consciente, com respeito um pelo outro, né? Mas esses rompimentos com situações mal resolvidas gera isso aí, gera processo judiciário e pode gerar aí alienação parental. E quem é prejudicado nessa história? A criança. E aí, então, quando é determinado, por exemplo, o horário de visita, essa guarda, às vezes pode ser compartilhada, enfim. O pai, ele tem os direitos de visita dele. A mãe também, né? Enfim, vice-versa. Mas aí, o que acontece? O alienador, ele começa a dificultar esse direito regulamentado. A gente vê que isso acontece muito hoje, né? Às vezes o pai se sente prejudicado porque às vezes não está conseguindo ver o filho. E aí, então, ele entra judicialmente, né? Então, porque a mãe, ela pode ficar dando desculpinha, né? Ah, tá, não, olha, hoje ele já tinha um passeio, hoje ele tem um filme que vai ver com um amiguinho, enfim, né? Então, e às vezes a mãe também, né, fica falando, né? Ah, então, porque ele não gosta de ficar na sua casa, entendeu? Essas coisas assim desse jeito, né? Então, gente, olha, isso é alienação parental e acontece mais do que a gente imagina, né? Uma outra forma de alienação parental, né, às vezes né, dos genitores omitir do outro informações sobre essa criança, informações escolares, informações médicas, alteração de endereço. Isso é uma forma de alienação, né? Que a mãe, ela omite, ela não informa o pai de tudo que está acontecendo com aquela criança, né? Entende?
Então, isso daí, né, de não participar, de um dos genitores não ter esse direito de participar aí da vida cotidiana dos filhos, vai provocar justamente essa fragilidade aí no vínculo, né, paterno ou materno, né, e gera o quê, gente? Um sentimento de abandono nessa criança. E se gera um sentimento de abandono, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, meu pai não me quer, minha mãe não me quer, né? Então, isso aí leva a criança a sentir uma repulsa por essa pessoa que ele sente que está sendo abandonado por ela, né? Uma outra forma, gente, de alienação parental, e que às vezes a gente vê muito também, que é a mudança do domicílio, né? Isso não significa que a pessoa, depois que separou, não possa mudar de uma cidade para outra, de um estado para outro. Claro que pode, né? Mas, às vezes, a finalidade dessa mudança é justamente para afastar a criança de um dos genitores. Então, quando tem uma mudança que não tem uma justificativa, né? Então, aí, isso aí já pode ser. Às vezes a mãe muda, o pai muda, até para a criança não ter convivência com os familiares da outra parte, para não ter convivência com os avós, né? Então, o quanto que essa criança vai sofrer e vai sentir esse abandono, esse desamor, né? E aí tudo isso vai gerar aí uma fragilidade emocional nesse adulto, né? Então, a gente ter, né, tudo isso. E aí, quando a situação chega na justiça, né, o juiz, ele manda realizar um estudo psicossocial, né, das pessoas envolvidas, da família, né, ele pode nomear aí um perito psicólogo para avaliar isso, ele pode nomear, por exemplo, um perito assistente social. E aí, essa equipe, esses peritos, vão fazer um trabalho aí junto aos familiares, né? Junto vizinhos, professores, enfim, para ver se realmente está acontecendo aí essa alienação e também para que possa, né, serem adotadas medidas que impeçam esse tipo de alienação, que essa alienação parental pare, que ela não prossiga, né? E outra coisa também, gente, que é uma forma de alienação parental, é a denúncia falsa, né? É a denúncia falsa, olha, por exemplo, o casal se separa, né? E aí depois a mãe pode entrar na justiça, né, judicialmente, contra o pai, dizendo que ele está abusando da criança, né? Então, quer dizer, por que é considerada alienação parental, né? Quando existe aí uma falsa denúncia, tá? Quando existe uma falsa denúncia, porque nesse caso pode ser verdade ou pode ser mentira, não é verdade? Mas se for considerado uma falsa denúncia contra o genitor, você entendeu? Ou contra os avós, enfim, né? Como uma forma de dificultar a convivência daquela criança, né, com o genitor, isso é uma forma de alienação parental, né? Então, é bem assim, gente, essa questão, né? Então, gente, olha, isso a criança, o adolescente sofre muito, porque, veja bem, é um tipo de manipulação, é o adulto, um dos genitores, manipulando a consciência dos filhos, né? Com o objetivo de quebrar esse vínculo que ele tem com a outra figura parental, né? Então, são casos que realmente, assim, aparecem para nós, psicólogos, né? A gente recebe muitas crianças, às vezes, com esse tipo de queixa. A gente, às vezes, percebe, por exemplo, crianças que estão tendo dificuldade na escola, transtorno de aprendizagem, né?
E aí, esse transtorno de aprendizagem, essa dificuldade na escola, ou um tipo de comportamento, né? É tipo como se fosse um comportamento diferente que a criança está tendo, é como se fosse uma denúncia de que algo está acontecendo na vida dela, né? Isso bem a nível inconsciente mesmo, né, gente? Bem a nível inconsciente essa questão, né? Então, a alienação parental, ela seria aí uma forma, gente, de maltrato mesmo, um abuso emocional, né? Porque essa criança, ela é manipulada, né? E assim, esse conceito, né, de alienação parental, ele surgiu em 1980, tá vendo? Ele é recente, 1980, através de um psiquiatra, Gardner, não sei se vocês já viram falar, né? Então, Gardner, ele diz o seguinte, que a criança com SAP, que é a síndrome de alienação parental, ela denigre sistematicamente o genitor alienado e recusa a sua presença sem saber por quê. Ela dá explicações fantasiosas e fracas de que por que ela não quer ver o outro genitor, né? E quais são, gente, os comportamentos que a criança apresenta quando ela está passando por essa síndrome, quando ela está sendo vítima, né, dessa alienação parental? Quais são os comportamentos, né? Primeiro que a gente percebe a criança é uma criança triste, tá? Existe aí uma alteração no humor dessa criança. Uma criança que às vezes era alegre, corria, brincava, agora ela tá triste, ela tá pensativa, né? Essa criança, por exemplo, tá tendo dificuldade para se alimentar e para dormir também, né? Não tá dormindo direito, né? A questão, por exemplo, de ela não ir bem na escola, não é talvez porque tem algum tipo de transtorno ou dificuldade, mas porque perde o interesse, né? Perde o interesse, né? Aí fica mais centrada, mais pensativa, né? Aí essa alteração de humor, né? Ficam tristes, né? Então, essas crianças, elas se dedicam mais tempo da vida delas a pensamentos sobre os genitores e sobre a família. E tudo isso que está acontecendo, né? Até ontem eu estava assistindo um filme, só que agora, gente, olha, a memória tem hora que falha, né? Não lembro o nome do filme, senão eu ia falar, mas eu nem terminei de assistir. Mas é a história, justamente, né, de um adolescente que tem uma doença, né, degenerativa, aquela distrofia muscular. E aí, então, a história dele é que ele foi abandonado, né, pelo pai dele, assim que ele teve o diagnóstico dessa doença, aos 3 anos de idade, ele foi abandonado pelo pai. Só que, assim, todo mês ele recebe... Ai, Livan. Oi, Livan. Oh, aqui alienação. Exatamente. Olha aí, nós estamos aqui na live com a presença aqui de um psicólogo do Tribunal de Justiça. Isso é muito bom. Queremos aí a tua opinião, tá, Elivan? E, então, nesse filme, né, ele tem essa doença, essa distrofia muscular. E a história dele é que ele foi abandonado aos 3 anos pelo pai quando soube do diagnóstico, enfim. Só que assim, todo mês o pai dele manda uma carta e ele vai guardando as cartas assim, ó. Ele nem abre, ele nem lê. Ele já sabe que todo mês ele recebe aquela carta, mas ele vai guardando assim, né? E aí a história da vida dele começa a mudar a partir do momento que ele tem um cuidador, né? E aí o cuidador começa a falar as coisas para ele, né? Olha, você fica só dentro de casa, você não sai desse quarto, né? Você fica só vendo TV, o que você sabe da vida? E ele tinha, assim, uma crença de que ele não poderia ficar longe de casa. Então, ele só saía para ir no parque, né? Uma vez por semana.
Porque quando ele estava dentro de casa, ele se sentia seguro. Quando ele estava afastado da casa, ele, né, se sentia fragilizado e achava que podia acontecer alguma coisa com ele, né? Enfim. E aí, então, esse cuidador começa a botar na cabeça dele, né? Para conhecer outras coisas do mundo. Porque já que ele tem esse tempo de vida ilimitado, enfim, né? Mas ontem eu parei na parte em que ele vai passando, assim, na rodovia, e ele se resolve fazer a viagem. Ele passa na cidade onde o pai dele mora, e aí ele decide, ele fala, eu quero conversar com meu pai, né? E aí, então, o cuidador diz para ele assim, o que você vai falar para o teu pai? Ele falou assim, não, eu não vou falar nada, eu quero saber o que é que meu pai tem que falar para mim. Enfim, gente, mas eu parei nessa parte aí, né, do filme, e agora não vou, comecei a contar, mas não vou terminar, enfim. Mas a gente vê essa questão da alienação parental. Será que realmente foi isso? Que esse pai se afastou e que esse relacionamento foi rompido por causa de um diagnóstico de uma doença degenerativa? Talvez não é isso, talvez essa coisa, mas isso aí é o que a mãe disse para ele, né? Com 3 aninhos de idade, ele vai acreditar em quem? Né? A criança, até os 7 anos de idade, ela não tem filtro. Tudo que você fala para ela, ela acredita. E principalmente quando é o pai que fala, ou principalmente quando é a mãe que fala. A criança acredita piamente nisso, né? E assim, gente, e aí a gente vê, né, o adulto, né, como que fica esse adulto depois, como que fica aí esse adulto que passou por essa síndrome de alienação parental, né? Aí a gente vê, né, a gente recebe aqui nos nossos consultórios, né? Aí são muitos casos de depressão, né? Às vezes abuso de substância, não confia em si mesmo, nunca tem confiança no outro, sempre acha que o outro vai trair, vai enganar, né? Enfim, que ele não é digno de confiança, tem dificuldades para tomar decisões. Então, isso se torna depois um adulto que viveu aí essa alienação parental, gente. Então, se a gente for, como diz assim, falar, né, a pessoa realmente, ela fica muito fragilizada, mas muito fragilizada, né? E principalmente a questão, né, que leva, às vezes, esse adulto, ele se torna um adulto fragilizado, e que às vezes aí leva até a procura do uso de alguma substância aí, né? Uma substância que não é autorizada, né? Aí pelo governo, enfim, né? Que a gente tem as substâncias que são autorizadas, né? Bem, então, gente, olha, é isso que acontece. O caso chega no tribunal, o juiz determina aí essa perícia psicológica, ou perícia biopsicossocial, né? E aí, então, realmente, o psicólogo ele vai fazer esse trabalho aí de investigar, né, em todo esse ambiente que essa criança vive, né? Aí, inclusive, tem a avaliação também da personalidade, né, desses genitores, dos envolvidos, enfim, né? Enfim, né? Então, isso é alienação parental, tá? Então, gente, eu achei bacana essa cartilha, né, do Tribunal de Justiça que eu falei para vocês, lá de Mato Grosso, né? Ótimo, enviaram. Eu dei uma olhadinha, gostei, que legal. É bom a gente ter, assim, esses, assim, PDF, né? É tipo um e-bookzinho. E fala também, né, gente, da alienação parental do idoso, né? Porque o idoso também passa por isso. Quantos idosos, né? Eu mesmo conheço pessoalmente um caso assim, né? Que o idoso ficou sendo cuidado por um dos filhos e esse filho, não só o filho, mas toda a família impedia que esse idoso visse, né? E era um impedimento assim que o idoso tinha o seu telefone celular, só que ele nem atendia, ficava na mão de alguém. Se alguém ligasse,
eles passavam para ele, para o idoso, se fosse do interesse deles, né? Então, esse idoso, às vezes, está achando que ninguém liga, ninguém se importa com ele, mas ele não sabe que há aí, né, um processo de impedimento, de afastamento. E, às vezes, gente, isso acontece, não é só em casos, assim, que, às vezes, o idoso já teve uma família, filhos com casamento, filhos em outro casamento, mas, às vezes, idoso até que, às vezes, tem alguma herança, né? Então, fica ali o filho cuidador, impede, né? A herança também gera isso, né? Enfim. Mas são esses casos que a gente realmente aí tem que ver, né? E, de certa forma, né? A gente também pode fazer essa denúncia, né? Deixa eu ver aqui, o pessoal tá falando no YouTube. Aham. Aqui a Mônica tá falando, ó, que é exatamente isso. A criança já estava ficando com raiva da mãe, acreditando que ela não o queria bem e sendo agressivo na fala e no comportamento. Olha só, agressividade, né? Devido o pai sempre falar para ele isso, falar mal da mãe, né? A Estela está falando que nunca se viu tanta situação de alienação parental nas relações. Realmente, né? Mas essa questão dessa barganha que a gente fala, né? Barganha por filho, isso já é antigo, né, gente? Isso é antigo, tá? Né? Bom, gente, bacana aqui. Então, eu vou deixar o link aqui abaixo, lá no meu canal do Telegram. Se você não tiver o Telegram, baixe o Telegram, tá? Eu vou deixar lá o PDF dessa cartilha aqui de alienação parental que eu falei para vocês. Eu vou colocar tanto aqui no YouTube, vou colocar embaixo, aí na descrição, tá? E aqui, ó, no Facebook, eu vou colocar para vocês aí nos comentários, tá bom, gente? E aí, né, vamos lá pro Telegram, tá? Beijo para vocês, gente. Tchau, tchau. Até quinta-feira, tá? Beijos. Tchau.